Opa, bom dia! Chegamos à nossa querida quinta-feira, dia 22 de julho. Já estamos chegando no meio do ano. E hoje não está tão frio, hoje está bem agradável, bem bom, a temperatura vai... Diz que sábado a temperatura pode chegar até 28 graus. Então hoje, apesar de ser cedo, são 6 horas e 10 minutos, estamos começando o nosso programa, temos várias novidades aí. Eu estava olhando aqui agora o site da Jovem Pan, um dos sites mais acessados do Brasil. Carmen Lúcia nega ação petista que obrigava Lira, o presidente da Câmara Federal, a analisar impeachment contra Bolsonaro. Então a Carmen Lúcia diz ali que houve um erro de formalidade, por isso ela não recebeu tal. Não. Ela está querendo valorizar o Congresso, o STF, querendo valorizar o STF. Ela não recebeu, ela disse que não recebeu por formalidade, mas ela não recebeu porque isso é prerrogativa do Congresso Nacional e não do STF. Eu não vou dizer se ela fosse honesta, né? Se ela fosse mais honesta, ela diria isso. Que não é prerrogativa nossa, tal despacho assim, é do Congresso Nacional. Tá certo? Mas ela não fez isso. Ontem eu conversei com o meu amigo Paulo André Jukovski da Silva, o Paulão do vôlei, campeão olímpico em Barcelona. Conversei com ele por telefone, a gente marcou uma entrevista, nós vamos conversar a semana que vem. Ele tem uns projetos aí para Gravataí, ele mora em Florianópolis, é o diretor da Seleção Olímpica de Vôlei Masculino. E está cheio de ideias, cheio de vontade, cheio de projetos para Gravataí. E nós vamos conversar com o Paulão, meu amigo, estudou aqui no Colégio Nossa Senhora dos Anjos, tal, saiu, se formou em vôlei aí, Gravataí e tal, claro, depois Sojipa, enfim, ganhou o mundo. E hoje ele é uma pessoa muito respeitada, considerada no mundo esportivo de todo o Brasil. Inclusive ele fez nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele fazia uns especiais para nós lá entre os seus comentários na Rede Globo, tá bom? Um abraço, Paulão, aí. Eu vou te ligar aí até terça, quarta-feira, Paulão. Agora vou ter que botar os óculos, agora a coisa ficou esquisita aqui para mim. Ah, tá. E acompanhando aí mais de perto, tenho tido mais vontade de olhar as coisas que estão acontecendo da Covid-19 no hospital aqui, Dom João Becker, na saúde de Gravataí. E houve um leve, de ontem para cá, ontem eu falei para você sobre os leitos, né? Houve um leve aumento na ocupação dos leitos no hospital, e no hospital de campanha também, dos leitos do Becker, Covid e hospital de campanha, certo? O TI ficou a mesma coisa, lotado. E de ontem para hoje foram registrados, de ontem para hoje, foram registrados 6 óbitos, de ontem para hoje. Então, aquele aviso, né? Vamos continuar nos cuidando com tudo que temos direito. Eu tomei vacina, as 2. Eu tive a Covid já, leve, não tive sintoma nenhum. Mas estou tomando ivermectina, só ivermectina, de 15 em 15 dias, que o meu amigo Dr. Breno Soares me indicou. E como ele é um entendido no assunto, um estudioso no assunto, até porque a eficácia da Coronavac está cada vez mais perdendo o conceito. Eu queria viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, sei lá, e não pode. Quem tomou Coronavac pode ir até Morungaba e voltar. Glorinha também pode ir. Bueno. E hoje, daqui a pouco mais, eu já vou ir para Porto Alegre para assistir, participar, aplaudir o Ivo Pacheco, que vai receber uma homenagem do Comando Militar do Sul. Já me disseram lá, o Tenente Coronel William, de que essas filmagens, eles vão até a casa dele, hoje, né, já foram até, né, nessas alturas, fazer todo o trajeto que ele fazia de Santa Tecla, mas não a pé, né, porque não tem que ser, ele está com 91 anos. É só inverter que ele tinha 19, mais ou menos na época que ele estava no Exército, né. Mas com 19 é uma coisa, 91 é outra.
Então eu, o Coronel Willio, mais a parte da imprensa, fotógrafos, cinegrafistas, vão até a casa do tio Ivo e vão fazer o mesmo trajeto que eles faziam até chegar lá no batalhão motorizado, né? Que nós vamos chegar lá, se Deus quiser, nós vamos chegar lá em torno de 10h30, vai ter a solenidade, depois vai ter um almoço bonito, festivo, onde vai acontecer todas as homenagens ao Ivo Pacheco, que foi vice-prefeito de Cachoeirinha, teve advogado, se formou já com 75, 76 anos, me informaram, e vai ser um lugar, uma solenidade, tenho certeza, muito bonita. Ele tá que é um gurizão, né? Ele tá a 1000 por causa dessa solenidade aí. Tá com 19 anos, em vez de 91 nós vamos inverter as velas. O tio Ivo tá com espírito de 19, tá feliz, satisfeito. Ele sempre foi um cara visionário, uma pessoa que viveu além do seu mundo atual, que ele sempre viveu, né? Um cara que venceu tantas coisas na vida dele, inclusive até doença. Então, estaremos lá e vamos trazer para vocês amanhã todos os detalhes dessa solenidade, tá certo? E eu, ontem, falei um negócio sobre o atual momento do Grêmio e do Inter e da administração dos clubes de futebol do Grêmio e do Inter especial no Rio Grande do Sul. Está difícil de encarar, está difícil de ter paixão. Até algumas pessoas aqui opinaram, eu fiquei assim, claro, eu estou acostumado, cada coisa que a gente, modéstia à parte, bota, tem 400, 500, até 1000 pessoas opinam, a maioria eu conheço, grandes amigos, e eu botei uma publicação por causa dessa situação aí que o Inter perde, o Grêmio perde, tão mal no campeonato, enfim. E esses negócios com jogador de futebol é uma vergonha mesmo, compra um jogador por alguns milhões de dólares, o cara chega aqui gordo, aí no outro dia vai casar, no outro dia vai se adaptar, um pouquinho não pode treinar, tanto no Inter como no Grêmio, é o Tyson, o Grêmio é o Douglas Costa, né? Diogo Costa, sei lá como é o nome do cara. E aí, mas o clube está pagando 1,5 milhão, 1,2 milhão por mês, está tudo certinho lá, e eles não estão jogando, não tem que dar explicação para ninguém, isso aí tem gato na tuba. Me desculpa, mas tem gato na tuba. O Grêmio comprou quase que 30 e poucos jogadores no último ano e meio aí. A mais da metade, muito mais da metade não deu certo. E aí, alguém cobra do presidente? Ou ninguém pode cobrar do presidente? Bom, aí eu coloquei isso aqui, ó. É preciso não ter nada o que fazer para gostar de futebol como ele anda e como ele é feito nos bastidores. Gremistas e colorados, nós gostamos mais de quem... Gremistas e colorados, nós gostamos de quem não gosta de nós. Jogadores e dirigentes gostam deles em primeiro lugar. O clube que nós gostávamos não existe mais. Os dirigentes que nós admirávamos também não existe mais. Gostar do quê? Realmente, foi eu que escrevi isso aí. E teve muita gente que concordou, opinou. Vou ler ligeirinho: Paulo Brambila, Vianney Pereira, Cleide Link, Luiz Veiga, Antônio Guglielmi, Paulo Alves Torres, Paulinho, Lorete Migliavaca, Pedro Monticelli, Marco Coimbra, Edson Lopes, Claudete Santos, Veranice Alves, Carlos Torres, Paulo Minuso, Marco César, Terezinha Mendes, Marlene Mendes, Marcelo Tafas, Pedro Luzi, Ademar Fraga Vieira, Flávio Pereira, jornalista Flávio Pereira, Maria Helena Dan, Moacir Fonseca, Paulo Roberto Alves Souza e Carlos Augusto Link Souza, Parafuso, famoso Parafuso. Obrigado por todos. E eu fiquei assim, esse jornalista que eu li aqui, que eu me dou bem com ele, o Flávio Pereira, ele trabalha na Pampa, comentarista titular lá na Pampa, na Rede Pampa de Comunicação, foi muito tempo jornalista, amigo do presidente Bolsonaro, Flávio Pereira. Para mim, Flávio, assim como todos que falaram aqui,
Meus amigos, a maioria aqui meus amigos, como o Flávio Pereira. É uma honra, Flávio, tu tá sempre interagindo comigo e participar aqui do nosso programa. Mas a questão do futebol é seríssima. Nós entramos com o coração e com a paixão, né? Aquela velha paixão que tinha aqui em Gravataí, por exemplo, Paladino, Alvirrubro, enfim, né? A gente chorava assim, quando perdia o jogo. Eu era paladinense. E então, isso não existe mais. Eles só querem números, cálculos, e compra isso, compra aquilo, bilhões, milhões, jogadorzinho medíocre. Eu tenho certeza que eu cito 10 jogadores do Paladino aqui que cabem certinhos, ou no Grêmio ou no Inter. Um até teve lá, que é o Temi e o José Fonseca. Então, minha gente, nesse primeiro tempo aí, depois depois eu vou falar sobre a CPI que continua lá em Cachoeirinha, que foi feito o arquivamento por parte dos vereadores. Uma pesquisa do Instituto que eu acredito bastante, Paraná Pesquisa, até meio tanto quanto inusitada, né? 75,9% dos entrevistados não se importam se candidato ao Planalto seja gay ou não. 75%. No caso, eles estão se reportando, certamente, até a foto do governador do Rio Grande do Sul, que ele se declarou gay. Talvez seja por isso que eles estejam fazendo, talvez não foi por isso que eles fizeram a pesquisa. Eu também acho, né? Eu acho que não tem nada a ver, nada a ver mesmo. O político, o administrador é uma coisa e a vida pessoal do governador ou de qualquer pessoa, seja em qualquer profissão, é outra coisa. Esse negócio de preconceito por isso eu não gosto mesmo. E aí aqui, fazendo aqui uma pequena análise, né? Foi por causa dele mesmo, a pergunta tem a ver com o anúncio feito pelo governador Eduardo Leite, que se declarou gay, diz o Paraná Pesquisa. Aí diz aqui, ó, 75,9% declararam que não altera nada o seu voto por ele ser gay e 5,8% avisaram que até aumenta a vontade de votar no candidato. Bom, aí eu estou fora. A minha vontade não aumentou e nem diminuiu. Eu acho que ele, inclusive, pode ter muito sucesso eleitoral por esse motivo. Porque a categoria, a classe, é bastante unida. Quem sabe, e não são poucos, né? E quem sabe ele, talvez no Rio Grande do Sul não faça tanto sucesso, talvez. A gente nunca sabe, né? Mas no centro do país, São Paulo, Rio, por aí e tal, Brasil inteiro, ele vai ter uma boa votação dessas pessoas, dos gays e outros, que eu nem sei dizer o nome, LGBT, não sei o que, tal, SBT, tem tanta vértice nesse assunto que nem é bom entrar. E aí, mas não tem nada contra, repito, e que junto com a classe gay e junto com as pessoas que admiram ele por administrador, realmente ele pode fazer uma boa performance nas eleições do ano que vem. Bom, vamos em frente. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui que os caminhoneiros, alguma parte dos caminhoneiros estão pensando em fazer greve. Gente, o preço do combustível, da gasolina, da comida, do feijão, da carne, do arroz, do não sei o que, a cesta básica, realmente eu acho que se o presidente Bolsonaro quiser ter tranquilidade, fora tudo que ele faz de bom no país, né? Se ele quiser ter uma tranquilidade no ano que vem, ele vai ter que baixar a gasolina, combustível e a cesta básica e dar um jeito na economia. Tem uma inflaçãozinha batendo na porta aí. Vai ter que modificar todo esse quadro aí, senão, já viu, né? A imprensa está aí, a mídia esquerdista está aí, né? E o pessoal da extrema esquerda sabe muito explorar esse momento. Eles não pensam no todo. Eles pensam só, né? Olha só a inflação, olha isso, o remédio, e não vê tudo aquilo de bom que foi feito para o Brasil. Mas é assim mesmo, política é isso mesmo. Bom, e nós aqui também queremos falar de que o presidente da República está fazendo umas modificações
e o coringa do presidente, o Onyx Lorenzoni, gaúcho, né, deputado federal, que é o presidente da República, nem tinha sinais de que seria presidente da República, já era um parceiro, amigo, estava sempre conversando lá na Câmara Federal e tal. Esse dia quem falou isso foi, não me lembro qual é o colunista que falou isso, e acho que é não lembro do nome. Então, ele vai para o Ministério do Trabalho e Previdência e vai entrar o Ciro Nogueira no governo, que é do PP. E eu tive a informação, eu nunca disse isso, nunca afirmei para onde que o presidente vai, nem para o Patriota, nem para o PTB. Eu disse, talvez ele possa ir para o PTB, mas não vai para o PTB. Eu tenho a informação que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, vai disputar as eleições pelo PP, do Ciro Nogueira. E o PP, olha, é um baita partido. Já foi um grande partido aqui na região. Hoje não é mais, hoje é o MDB e tal, né? Mas o PP tem muita representação no interior do estado, em todo o Brasil, no Congresso Nacional, no Senado, e o Ciro Nogueira e Companhia Limitada abriram as portas para o presidente. É um partido que tem dinheiro, tem que ter, né? Como é que o presidente vai para um partido pequeno sem dinheiro para disputar a eleição para o presidente? No sentido, ele não precisa gastar muito, porque ele é popular, mas não gastar nada, tem muitas coisas que tu tem que gastar, televisão, competir, para te competir tem que ter um pouco de dinheiro sim. E sobre lá em Cachoeirinha, eu continuo hoje aqui porque recebi uns vídeos, manifestação de 2 vereadores, o Nelson Martini do PTB e o David Alessandro do PT. O David o Davi, desculpa, eu tenho um amigo que se escreve Davi e ele é David, esse aqui é Davi Almassa do PT, o mais votado, o vereador mais votado de Cachoeirinha. Eles estão em cima, dando opiniões quase que meio que iguais, mas o Davi fala mais profundamente no processo de que houve o erro de formalidade, mas a comissão processante, 3 vereadores, o relator diz que tem problema sério e tal, e deveria receber, nós temos que receber, porque aconteceram as coisas. No final o presidente diz, mas é o erro de formalidade e tal, nós vamos arquivar. Opa! Se tem coisas a investigar, e são fatos aí, tipo, de notório saber público, ou pelo menos do noticiário, por que vão encerrar a CPI e simplesmente não existiu nada? Olha, isso pode dar aí, para alguns vereadores, quem sabe até a prevaricação, entendeu? Erro de formalidade pode fazer uma outra CPI, então não vai ter... vamos fazer então outra sem erro de formalidade. Não, encerrou e ficou muito feio para essa comissão. Agora vai ter a votação em plenário lá em Cachoeirinha para decidir se acolhe ou não essa decisão de arquivar sumariamente, sem analisar o mérito daquilo que foi imputado ao prefeito e ao vice-prefeito também. E o vice-prefeito não é essas outras coisas de questão do respirador e tal, é outro assunto lá de ganho de salário, férias. Então vamos ouvir primeiro o Nelson Martini com as suas argumentações e logo em seguida, sem intervalo, vamos ouvir o Davi Almassa, aquilo que eles disseram, as argumentações deles, e desde já eu deixo aqui à disposição da prefeitura, do advogado. Procurei, liguei para o setor de imprensa, não tive retorno nenhum, completamente à disposição. Nós não queremos que o prefeito seja cassado, nós não queremos que o prefeito seja, sei lá eu o quê, nem o vice e tal. Mas se houve essas imputações graves, 7, a administração do prefeito Miquibério, por que fechar no cofre e simplesmente não analisar nada, não dar o parecer do mérito daquilo que está sendo dito, certo? Então, vamos aos 2 vereadores, daqui já me despeço e até amanhã, se Deus quiser. Hoje eu saí de casa pensando, o que eu vou fazer, qual é a minha função hoje lá na Câmara de Vereadores? Porque
para minha surpresa, essa semana nós recebemos as denúncias aqui que foram feitas por algumas pessoas e nós foi criada uma comissão nessa casa e hoje pela manhã ela foi arquivada. E eu estava até muito bravo, estava querendo, mas eu vou esperar para que a semana que vem, que nós possamos, que essa comissão, quando for colocado o relatório, ela se posiciona o porquê do arquivamento da mesma, tendo em vista que as denúncias ali apontadas, elas não foram nenhuma. Daqui a pouco o rito, o encaminhamento, mas as denúncias não foram analisadas. E essas denúncias, elas vão ficar na cabeça de cada um, se é verdade ou se é mentira, isso aí não vai ser esclarecido. Porque nós não vamos ter mais nada. Eu fico pensando assim, o que aquelas pessoas que votaram em nós, que estão esperando que a gente cumpra esse papel principal, que é da fiscalização, o que ela pensa em casa? E eu digo assim, todos os vereadores aqui, as pessoas estão nos julgando ali fora como todos nós juntos, ninguém está separado, não botaram, porque não teve esse processo, não partiu de oposição, não partiu de situação, foi aceito nessa casa e agora parece o governo querendo colocar que aquelas pessoas que aceitaram estavam contra ele ou contra a Cachoeirinha. Parece que tudo está errado entre o poder legislativo aqui que não está sendo cumprindo seu papel, e muito pelo contrário. As decisões aqui tomadas, eu quero parabenizar a presidente, vereadora Jussara, pela sua conduta. A senhora aceitou porque era o que tinha que ser feito. Assim como a comissão vai nos dizer depois por que do arquivamento, se o rito não foi, de alguma maneira, porque vai ter que explicar para essa casa, e nós vamos ter que passar para cada uma daquelas pessoas que estavam acompanhando. E elas não estavam pensando em caçar prefeito, em tirar prefeito, elas estavam, sim, querendo saber se as denúncias eram verdadeiras ou não. Depois quero dizer que o relatório que o vereador Christian Vazen nos presenteia, ele é contraditório. Extremamente contraditório, porque o vereador, relator, diz que 5 dos 7 apontamentos que a defesa faz são ilegítimos, que não têm validade, reveste o processo de legalidade, concorda no fato de que o prefeito não poderia ser objeto do processo, porque não, o vice-prefeito, porque não assumiu como prefeito, e discorda de todo o resto. E no mérito, o relator diz o seguinte, que os fatos apresentados são graves. Ele diz o seguinte no mérito: no que se refere ao mérito do feito, a defesa prévia apresenta série de afirmativas e informações desacompanhadas de documentação oficial. Ou seja, o prefeito não apresenta nenhuma prova de que ele não cometeu os crimes que a denúncia apresenta. Segue o relator. Destaca-se que o contido na mesma não ampara esta comissão para proceder com arquivamento de imediato das denúncias, cabendo maior dilação probatória diante dos graves fatos nela contidos. O que o vereador Christian está dizendo aqui? Que tem que prosseguir o processo, uma vez que o prefeito não está comprovando seu não envolvimento nos crimes apontados na denúncia. E ele segue dizendo o seguinte: assim, para que se tenha maior subsídio e convicção para a tomada de decisão final, se faz necessária a dilação probatória com a competente oitiva de testemunhas, bem como eventual requisição documental. O relator reafirma que é necessário prosseguir o processo de cassação para que sejam chamadas as testemunhas para que se elucidem os fatos. E ele ainda prossegue. Assim, quanto ao mérito, opina a comissão pelo prosseguimento do feito com a realização dos demais atos em cumprimento ao Decreto-Lei 201/67. Até onde o relator leu, eu disse, bom, prosseguimento. Aí ele coloca a conclusão, e na conclusão afirma que tem que arquivar a denúncia. Para mim, o relatório, a conclusão e o mérito estão em contradição.